Quando eu estudava no seminário, todos os seminaristas, eles tinham que fazer estágio de final de semana. Todos os seminaristas. Ministério de final de semana. E eu me lembro que no segundo e no terceiro ano, eu fiz ministério na igreja da Marina, minha esposa, né? Na época ela não era minha esposa. Quando eu comecei a fazer ministério lá, a gente só era amigo e depois a gente acabou começando a namorar. Mas eu fui fazer ministério lá na igreja dela. E ela morava numa cidade pequenininha, no interior de Minas Gerais. E a economia daquela cidade girava e gira até hoje em torno da agricultura. De forma mais específica, do cultivo, do manejo e da venda, da benfeitoria do café, ok? E ali naquela cidade, trabalhando ali com os adolescentes da igreja, de vez em quando a gente pegava os adolescentes e a gente levava eles para a fazenda de algum dos membros lá da igreja. E lá eles chamavam essas fazendas de roça, né? Mas eram fazendas lindas, lindas, com casas que pareciam ter saído daquelas novelas de época, sabe? Aquelas casas coloniais de fazenda. Mas as casas, elas não chegavam nem perto de ser o que mais chamava atenção ali naquelas roças. O espetáculo principal acontecia à noite. Quando o sol se punha, ali, longe das luzes da cidade, na escuridão do campo, todas as noites tinha um espetáculo nos céus. Eu nunca estive num lugar onde eu vi tantas estrelas no céu quanto ali em Machado. Milhões de estrelas brilhando intensamente em contraste com aquele céu negro, escuro como um pano de fundo. E eu me lembro que foi nessa mesma época que eu participei pela primeira vez, acho que foi a última vez também, da conferência teológica da editora Vida Nova. E ali naquela conferência teológica, eu me lembro que o professor Luiz Saião teve que dar uma palestra meio que de improviso, porque o palestrante da noite não chegou a tempo de dar aquela palestra. E eu me lembro até hoje que o pastor Luiz Saião, ele abriu a sua Bíblia no Salmo 19. E ele expôs o Salmo 19 ali naquela conferência. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. As suas palavras até os confins do mundo. Veja o que o salmista está nos ensinando. O salmista está nos ensinando de que Deus, ele se revela aos seres humanos, e uma das formas como Deus se revela aos seres humanos é através da natureza. É através dos céus declarando a glória de Deus. É através do firmamento proclamando a obra de suas mãos. É através dos dias, das noites, ok? Da voz que ressoa sem palavras através da natureza. A natureza revela Deus. É isso que o salmista está nos ensinando. Que o primeiro capítulo desse livro chamado Revelação Geral é a criação de Deus. A criação de Deus revela para nós o próprio Deus. E eu me lembro, queridos, aquela conferência ali, eu era um seminarista, a primeira vez que eu estava participando de alguma conferência teológica, e eu me lembro que a única coisa que eu lembro até hoje, daquela conferência, foi o pastor Luiz Saião expondo esse texto, e no final da exposição, com lágrimas nos olhos, o professor Luiz Saião disse o seguinte: quem não sabe quem é o professor Luiz Saião, ele é pastor da Igreja Batista Nações Unidas, em São Paulo. Ele é um hebraísta, um linguista, faz traduções bíblicas, enfim, um acadêmico, pastor.
E ele terminou a exposição dele no Salmo 19 com lágrimas nos olhos, uma exposição que não estava planejada, não é? Não era ele quem iria pregar ali, mas era o que Deus tinha planejado. E ele terminou a exposição dele com a seguinte frase: não existem ateus vivendo no campo. Ali, o discurso divino é alto demais. Nenhum ateu aguenta. Eu nunca me esqueci dessa frase. Lá se vão quase 20 anos de quando eu ouvi essa frase pela primeira vez. E ela continua na minha mente, no meu coração. A natureza proclama a glória de Deus. Não tem palavras, não tem discurso. Ainda assim, a voz dele é ouvida em alto, claro e bom som por toda a terra. Por toda a terra.